Programa Vida Mais. Patrocínio Santa Fé, Centro Hospitalar e Maternidade. Unicet, é muito mais que tecnologia. LogMed, saúde fácil. Construtora Estrutural, edificando sonhos. Core Clínica, uma clínica carinhosamente pensada para você. Rua Coelho de Resende, 483. Domingo 5 de julho de 2026, Vida Mais no ar, aqui dentro da Band, no nosso programa de número 59. E começando agora o mês de julho, que para muitos de nós, férias escolares, de repente dá uma desacelerada ali no dia a dia, nas atividades de quem leva filho para a escola, de quem tem tarefa escolar, e também começa, teoricamente coincidindo com isso, um mês de férias para algumas famílias, né? Então que a gente possa ter um mês abençoado, um mês de diversão, de trabalho para quem precisa continuar trabalhando, mas que a gente possa passar por esse período também aproveitando nossa família, aproveitando os bons momentos, porque é disso também que a vida vale muito a pena. É sempre um prazer poder começar esse domingo de 8 às 9, entrando aqui na sua casa com o nosso Vida Mais. Nesse programa de hoje, nós teremos muitas atrações, como também já é comum aqui dentro do Vida Mais que você já conhece. Eu quero já, nesse começo de programa, relembrar você de colocar aqui, olha, o nosso número do WhatsApp da nossa produção, para que você possa entrar em contato, fazer a sua selfie, tirar a foto da TV, encaminhar para a gente, fazer a sugestão de pauta, de entrevistados, de profissionais de saúde, de temas, porque essa aqui é a sua dose semanal de informação e de cuidado. Esse é o nosso Vida Mais, para que a gente possa ter esse único programa atualmente da TV Piauiense que fala de saúde, poder estar aqui entrando na sua casa todos os domingos, e pra gente é um motivo de orgulho. Pra gente que eu digo, porque nesse programa nosso de número 59, se você está chegando por aqui hoje, de repente, eu sou o Jocerlano, eu sou médico aqui em Teresina. Minha área é cirurgia cardíaca. Eu trato pacientes com doenças graves. Mas dentro desse propósito aqui dentro da TV Band, a gente está aqui à frente conduzindo o Vida Mais, trazendo todo esse universo da saúde da forma que você precisa. Se você não mandar uma mensagem lá no WhatsApp, se você não vai participar daquele jeito, mas quer ver esse programa aqui, eu já coloco aqui, olha, o nosso perfil do nosso YouTube oficial, e se você quer ver esse nosso programa e todos os outros que antecederam, você precisa entrar aqui no YouTube e acessar a entrevista, ela cortada lá dentro, da forma mais rápida que você possa ter aquela informação. Você pode ter as matérias especiais e tudo que rolou nesse já mais de um ano dentro do Vida Mais. E por isso que o meu convite ele é amplo para você. A gente segue aqui dentro da TV, segue nas redes sociais, segue no WhatsApp, segue no Instagram, no YouTube, enfim. Motivo não falta para a gente poder seguir sempre juntos. Afinal de contas, essa aqui é a nossa área principal da nossa vida. Trabalhar é bom, ter bons momentos é importante, e fazer todas as nossas produções que a gente precisa ao longo da vida. Mas, sem saúde, a gente não consegue realizar os nossos sonhos, e por isso que esse espaço aqui existe. No nosso programa de hoje, nós teremos aqui duas partes, dividida em duas partes, uma super entrevista. Convido a você que acompanhe esse programa Vida Mais inteiro, porque daqui a pouquinho a gente vai ter aqui no nosso estúdio, de onde a gente grava esse programa, que é na verdade o meu consultório, dentro aqui da Core Clínica, a gente vai ter aqui no nosso estúdio a presença da doutora Flávia Veríssimo. Ela é geriatra, ela trata pacientes, sobretudo, acima de 60 anos de idade, e olha pessoal, é um universo de informações dentro disso. A gente, no próximo programa, no próximo domingo, a gente vai trazer aqui, inclusive, uma corrida que a gente fez a cobertura de uma caminhada, na verdade, a caminhada 60+, também nesse universo da geriatria, da população idosa, porque a gente precisa envelhecer com saúde e com qualidade. Então, no nosso programa de hoje, doutora Flávia, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre quedas, prevenção, motivos, por que a gente precisa identificar, por que a gente precisa prevenir queda? Não é só pela dor, pela possibilidade de uma fratura, mas por muitos outros motivos que você vai descobrir daqui a pouquinho. Na nossa segunda parte da entrevista, a gente vai conversar sobre outros quadros clínicos que são comuns nessa população idosa. Tonturas, Alzheimer, internações hospitalares, sabe? Aquelas preocupações que a gente precisa ter e a gente precisa entender. Nós fazemos parte de um país que cada vez mais aumenta a expectativa de vida. Como população mundial, a gente espera que a gente viva muito mais. Então, se a gente vai viver muito, nós precisamos de conceito e de informações como as que a doutora Flávia vai trazer daqui a pouquinho, e por isso que eu convido você a não perder nada desse programa de hoje aqui no Vida Mais. A gente está só começando, hoje, 5 de julho,
Daqui a pouquinho, às 17 horas, nós temos jogo da Seleção Brasileira, né? Pelas oitavas de final. E falar em jogo, eu já convido você a vir aqui para o meu quadro Coração 5.0, que já é um dos nossos quadros mais consagrados aqui dentro da TV Piauiense, especialmente aqui dentro do Vida Mais. Mas antes de falar do tema de hoje, que tem relação com o jogo de futebol, com Seleção Brasileira, mas eu coloco aqui o meu perfil, @joserlano_souza. E faço o convite para que você me acompanhe também no Instagram, porque lá o Coração 5.0 eu falo especificamente de prevenção de doenças do coração. Aqui dentro do Vida Mais a gente dá espaço para outros profissionais de saúde, para outros temas que são importantes para que a gente possa ter esses minutos aqui de vídeos, de informações, de curiosidades acima de tudo dentro do universo da saúde. Então, me segue lá, @joserlano_souza, e por lá você pode mandar um direct, você pode mandar uma pergunta, que é outro canal de comunicação de todos os dias. Eu ou minha equipe, a gente está lá à sua disposição para trazer essas respostas para você. Bom, dentro do universo da saúde e no contexto, porque daqui a pouquinho, às 17 horas, nós vamos ter o jogo de Brasil e Noruega disputando uma vaga. Quem passar vai para as quartas de final e a gente precisa entender um pouquinho, fazer essa relação. Nós passamos, na fase anterior, naquela 1/16avos, nós passamos pela seleção do Japão. E você viu o quanto que foi tenso aquele jogo, o quanto que a gente torceu, vibrou juntos e sofreu até praticamente o último minuto do jogo, quando nós tivemos o gol da virada e, felizmente, o Brasil passou para essa próxima fase. Mas o que é que eu quero chamar a atenção? Momentos de extrema preocupação, de angústia e de medo podem ter impacto diretamente no coração. Então, sim, pessoal, infelizmente, houve já mais de uma vez em outras situações casos de morte súbita de um torcedor, porque durante o jogo se emocionou muito e naturalmente evoluiu para um quadro grave, levando à morte. Inclusive aqui no Brasil, no último jogo, Brasil e Japão, nós tivemos também relatos de morte súbita durante o jogo e até com reportagens a nível nacional também. Por que que isso acontece? No momento da preocupação, da tensão, do medo, o nosso corpo entende aquela sensação como uma situação de perigo e a gente precisa fugir daquela situação. No momento que o nosso cérebro entende que aquilo é uma situação de perigo, ativa o que a gente chama de sistema nervoso simpático. Ele libera várias substâncias, vários hormônios. Dentre essas substâncias, a gente destaca aqui a adrenalina e a noradrenalina. No nosso corpo, essas substâncias têm um efeito de aumentar a frequência cardíaca, aumentar a pressão arterial, aumentar em alguns casos a viscosidade do sangue, é como se o sangue ficasse um pouquinho mais grosso de forma geral, para dizer assim, mais propenso a obstruções. E quem já tem predisposição a doenças do coração, como hipertensão, diabetes, placas de gordura, placas de colesterol ao longo do corpo, nesse momento de estresse, aumenta o risco de romper uma placa dessa, de formar um infarto grave, uma arritmia potencialmente fatal ou mesmo um AVC. Então, pessoal, a dica de hoje do Coração 5.0, nesse domingo especial, domingo de jogo da Seleção Brasileira, é que a gente possa manter a tranquilidade, que emocionalmente nós possamos nos preparar para isso. A gente torce que o Brasil passe do Haaland, passe da Noruega e que a gente encontre outro adversário lá nas quartas de final e quem sabe a gente manter o nosso sonho aqui rumo ao Hexa. Mas, emocionalmente, prepare-se para isso. Esteja preparado para grandes emoções, para situações onde a gente precisa entender o momento do estresse, da preocupação, para que o nosso corpo reaja relaxando e nos protegendo para o coração. Então, bom jogo para todos nós daqui a pouco. Essa é a nossa dica de hoje do Coração 5.0. Vamos torcer juntos, mas de forma tranquila e de forma saudável. Esse foi o nosso quadro Coração 5.0. Segue aqui com a gente, porque já já a gente vai receber aqui no estúdio a doutora Flávia Veríssimo para falar de temas sobre doenças no envelhecimento da população. Esse foi o nosso quadro Coração 5.0 e a gente fala de prevenção, de proteção para o seu coração acima de tudo, mas você sabe que no Vida Mais aqui o nosso interesse é que a gente possa ter todos os temas ampliados e de forma que você precisa entender. E como eu falei aqui no começo do programa, hoje a gente recebe aqui a doutora Flávia Veríssimo, geriatra, para a gente falar de um tema aqui que infelizmente é muito comum, mas nós vamos falar de diversos temas. E nessa primeira parte da nossa entrevista, a gente vai conversar aqui sobre quedas, sobre prevenção e sobre muitos outros temas que você é tão procurada, doutora Flávia. Então,
Bem-vinda aqui ao nosso Vida Mais. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando sobre um tema tão importante e negligenciado, que é a queda, né? Então, um dos grandes medos e desafios, né, da geriatria é a queda, e ela acontece principalmente em casa, fazendo as atividades habituais. E o que a gente pode fazer para prevenir, né? É uma coisa que sempre sou questionada. Então, a gente sempre orienta a atividade física, né, o exercício resistido. Por exemplo, até hoje eu não consegui fazer meu pai fazer o exercício resistido. Ele só quer fazer a caminhadinha dele todo dia. Explica, falando do seu pai até, Flávia, é um prazer, estava falando aqui antes da gente começar a entrevista, que dos nossos negócios aqui chama LogMed, e em 2021 nós lançamos a LogMed e a gente precisava de um espaço, então nós tivemos ele de 2021 até 2024, numa sala dele, de propriedade dele, que a gente alugava lá. Então, naquela época eu conheci o Dr. João e que eu aproveito para mandar um abraço aqui para ele, né? Que é muito querido, e você, sua família inteira também, que a gente tem um relacionamento profissional até de encaminhar e de tratar os mesmos pacientes. Mas explica então, o exercício resistido, que você falou que seu pai, o Dr. João, tem essa limitação. O que é esse exercício resistido? Então, é o exercício com carga, com peso. Pode ser o peso do próprio corpo, né? Mas é preciso que você faça força, coloque força, que o osso, né, e a musculatura, a gente precisa de força, de carga, para a gente aumentar essa musculatura e evitar a queda. Então, assim, a caminhada legal, é ótimo, coração, beleza, maravilha, cognição, sono, mas, assim, quando a gente pensa em queda, em fratura, em osteoporose, eu preciso do exercício com carga, né, aquele exercício resistido, que é para a gente realmente fazer a prevenção, tanto cardiovascular, como a prevenção de fratura por osteoporose, que é um pouco negligenciada, né? Eu queria só até, doutora Flávia, porque assim, a nossa intenção aqui no Vida Mais, por mais que, assim, eu costumo brincar nos nossos congressos, nos lugares, que minha função, minha profissão é cirurgião cardiovascular. Nesse momento aqui na Band, a gente está nessa função aqui de poder trazer informação, trazer um contexto que as pessoas precisam ter, mas a gente faz questão aqui no Vida Mais de tentar ser mais didático possível para quem está assistindo. Então, uma dúvida que pode ter muita gente, e eu queria voltar um pouquinho até antes da gente detalhar um pouco mais sobre queda. A geriatria, especificamente, o médico geriatra, quem tem indicação de ir? Porque, assim, naturalmente, nós, médicos e profissionais, nós encaminhamos aqueles pacientes que a gente acha que vai ter um benefício, que precisa de uma orientação, que muitas vezes usa muitas medicações e tem muitas queixas, que às vezes um especialista não vai ser o profissional mais indicado para tratar todo aquele complexo. Mas eu queria que você fosse um pouquinho mais clara do que que não é a minha área, para quem está assistindo a gente, quando que o paciente, que a pessoa tem que procurar um geriatra? Gente, fez 60 anos, começou por aí, né? Você já tem total indicação de procurar um geriatra. Isso acontece atualmente? Não, em geral não, né? Ainda existe muito preconceito, porém, a geriatria, ela tem essa área preventiva, mas a gente tem uma expertise maior em pacientes multimórbidos, ou seja, com várias doenças, com várias situações complexas, para a gente tentar ministrar e orquestrar aquelas situações, né, de forma que a gente consiga manter a qualidade de vida daquele paciente. Ou seja, o objetivo da geriatria é manter o idoso funcional, né, então com a cognição preservada, com qualidade de vida, fazendo tudo sozinho, né, e para isso a gente pode partir de um ponto de prevenção, né, que você chegando cedo, né, e a gente conversando no início, a gente consegue ver quais são as possíveis doenças e já a gente intervir, né, naquela situação, mas também no paciente que está mais debilitado, porque existe uma coisa que é a fragilidade, né, a síndrome da fragilidade que a gente tem, que é quando aquele idoso já está assim caindo, está com muita fraqueza, andando bem devagar, com dificuldade de fazer suas atividades, né? Então, a gente consegue prevenir isso. Então, o ideal é que chegue antes. Mas, às vezes, não acontece, né? Você falou uma palavra aí que me gerou um pouco de curiosidade. Você falou assim, existe ainda um pouco de preconceito. Na prática, no dia a dia, o que é que você percebe disso? Porque, assim, na minha experiência como médico, como outra especialidade, e eu trato muitos pacientes idosos, porque a idade é um dos fatores de risco também para várias doenças cardíacas, então eu trato pacientes idosos. E naturalmente, quando eu chego que está no meu limite da minha orientação, e quando tem outros contextos ali que precisam, eu encaminho. Mas você então, como geriatra, o que é que você percebe de
preconceito? E se existe para quem está assistindo a gente, por que esse preconceito não deve acontecer? Olha, eu vejo preconceito de todos os lados, né? O próprio paciente, acredito que ele se sente velho porque está indo ao geriatra. E isso eu costumo dizer, gente, você vai ter a idade que você tem pronto. Tomara que a gente envelheça com saúde, todo mundo quer envelhecer. De não envelhecer é morrendo antes, então, assim, todos nós vamos envelhecer, mas existe, né? Então, por exemplo, aquela pessoa que não quer ir ao geriatra porque, assim, eu tô me sentindo velho, né? Isso eu vejo. Os próprios profissionais também têm essa dificuldade de saber, assim, quando encaminhar, né? Se vale a pena acompanhar mesmo sem ter uma doença específica, né? Porque a gente recebe muito Alzheimer, né? E algumas doenças específicas. Mas o próprio profissional, ele encaminha, por exemplo, caiu, encaminha para o ortopedista. Então, a avaliação de queda, ela é muito ampla, entendeu? Porque ela é sempre multifatorial. Então, eu vou avaliar, será se o óculos está adequado, o sapato está adequado, ele caiu porque ele quebrou porque ele caiu, né? Pode ser também por conta do ambiente, o tapete, os objetos espalhados pela casa, a chinela havaiana que é péssima, né? Então, realmente péssimo para o idoso, porque o pé vai e a chinela fica, né? Então, o ideal é aquela chinela que tenha uma parte posterior, né? Deixando o pé bem seguro, né? Então, assim, existem algumas coisas que a gente vai orientar que vai além do precisa de cirurgia ou não. Então, e como é sempre multifatorial, em geral, é sempre um sinal de alarme e a gente tem que avaliar bem direitinho por que está caindo. É fraqueza, osteosarcopenia, é tremor, já dificuldade de marcha, é algo neurológico, cardíaco, né? Então, eu acho que essa avaliação bem global, né, passa pelo geriatra e eu não vejo as pessoas encaminhando. Caiu, fraturou, faz a cirurgia, vai embora e não passa pelo geriatra. Sim, então acho que é um motivo a mais e um alerta a mais para nós profissionais de saúde e para a população em geral também. Entendeu a importância, não só depois de uma complicação, depois de um tratamento que passou eventualmente por uma internação ou não, mas principalmente como prevenção. E como você falou bem no começo da fala, para melhorar a qualidade de vida. Mas a gente está falando aqui de quedas, então. Existe algum indício, algum sinal antes que... Bom, não teve uma queda ainda, mas pode ser que caia nas próximas semanas, nos próximos meses. Como é que a gente consegue identificar isso, doutora Flávia? Gente, tem uma coisa que é muito fácil e que no consultório a gente enxerga na hora que o paciente chega. Então, assim, você pedir para o paciente levantar assim as mãos, né? É uma coisa muito simples, mas que quando eu vejo o paciente colocando a mão para levantar, tá com fraqueza de membros inferiores. Então eu já vejo ali, já tá visível. Então, assim, se o seu familiar tá lá no sofá com aquela dificuldade de levantar, tem que pedir ajuda para levantar do sofá, quando senta numa cadeira mais alta já não precisa, mas no sofá que é mais baixo precisa, ou então no assento lá no banheiro. Então, assim, coisas simples que tá mostrando para você, olha, eu tô aqui, eu tô com fraqueza muscular, entendeu? E que qualquer hora uma queda pode vir. Isso. Bom, assim, uma queixa comum em muitos consultórios, não só da geriatria, tontura. E a gente sabe que tontura tem inúmeras causas, tem inúmeras possibilidades. Mas também é um sinal de alerta que pra gente dizer assim, poxa, tá tonto e pode ter uma queda aí em breve. E a tontura não é, acredito eu, né, a principal causa, mas muitas vezes no consultório eu vejo por interação medicamentosa e uso inadequado de medicação. Então, aí quando a gente organiza aquela polifarmácia, aqueles medicamentos, a gente consegue contornar aquela tontura. Às vezes é vestibular, que é a história da vertigem paroxística benigna, que todo mundo fala pra gente, tô com labirintite, e na verdade é VPPB, né? E aí a gente vê muita tontura no consultório e muitas vezes é medicamentoso, desidratação. Outro motivo de queda, que eu não sei se vai estar nesse contexto aí exatamente da fraqueza de membros inferiores, mas da hipotensão postural, que é aquele paciente aquela pessoa que muito comumente na madrugada vai levantar para ir no banheiro e no caminho até o banheiro tem uma queda ali, porque caiu uma frequência cardíaca, caiu uma pressão arterial, e naturalmente ele tem outras causas. No dia a dia, eu sei que talvez seja uma pergunta, doutora Flávia, até meio difícil.
Mas se a gente fosse dizer assim, o principal motivo de queda, então, no consultório, que você identifica no dia a dia, existe uma ou duas causas aí que a gente consiga dizer? Porque, assim, você falou até que a fraqueza nos membros inferiores é muito comum, mas, sei lá, tem um motivo especificamente? É a própria fisiologia. Então, naturalmente, a partir dos 30 anos, a gente vai perder a massa magra. Esse aumento a perda de massa muscular, ela vai aumentando a velocidade e a quantidade com o tempo. A qualidade muscular também muda. Então, aquela massa magra, ela fica entremeada de gordura e aí já não tem mais a mesma funcionalidade. A primeira musculatura que a gente perde é a musculatura de glúteo e quadríceps. Então, eu acredito que seja a osteosarcopenia que vem com o envelhecimento e a população não está fazendo exercício físico, ingerindo proteína, procurando se cuidar, fazendo um acompanhamento geriátrico para estar lidando com tudo isso. E aí, quando vem, já vem com a queda. Quando a gente costuma pensar, a gente agora, não vou nem me colocar como médico, mas como a população em geral, pensar em queda, em proteção, em cuidado, a gente pensa naquele vozinho, naquela vozinha de 80, 90 anos que já caminha com um pouco de dificuldade. Se a gente pensar na preparação do ambiente, né, da casa, do banheiro, eventualmente dos locais que são mais frequentes, em que momento você sugere e como que faz essa orientação para que tenha aquelas barras de suporte, né, de sustentação? O que mais? Como é que a gente pode pensar em ambiente e que tipo de paciente já preventivamente já tem que se preocupar com esse ambiente antes mesmo da queda? Os pacientes que têm doenças neurológicas, como Parkinson, tem muita queda. Os pacientes que têm hipotensão postural por conta de medicação, que a gente vai... Aquelas medicações são importantes, a gente orienta, primeiro senta, depois levanta e tudo, mas é um sintoma que às vezes a gente não consegue contornar e precisa das medicações. É um caso também. Todos os pacientes que já tiveram alguma queda, né, então já chama a nossa atenção. Doenças osteoarticulares importantes, como artrose, dor crônica, né, então essas doenças todas acabam levando a gente a uma dificuldade na hora do banho e que precisa de adaptação do ambiente já. Eu lembro a você que a gente está entrevistando aqui a doutora Flávia Veríssimo, geriatra, a gente está falando de quedas, mas daqui a pouquinho, no nosso segundo bloco do nosso programa, nós vamos falar aqui sobre outros temas, sobre Parkinson, sobre Alzheimer, sobre internações, pneumonia. Dentro desse contexto de queda aqui ainda, doutora Flávia, uma queda pode levar a uma morte, certo? Porque não é só prevenir a queda. Por que especificamente, e nessa sequência de fatos, por que uma queda pode levar a uma morte? Pode ocorrer o TCE, né, o traumatismo craniano, o paciente idoso tem mais chance de sangramento e acaba acontecendo um hematoma. Pode acontecer a fratura de fêmur, que vem principalmente por conta da osteoporose. Uma queda, geralmente a gente cai, não quebra o fêmur. Se você caiu, quebrou, você já tem osteoporose diagnosticada, não precisa fazer nem a densitometria óssea, então já tem que tratar. E essa fratura, muitas vezes no hospital, demora um pouco para a gente conseguir fazer a correção cirúrgica e acaba levando a dor crônica, o paciente fica muito tempo no hospital, acabam vindo as pneumonias e as intercorrências que levam à morte. Então, a fratura de fêmur é muito associada à mortalidade. É uma das grandes causas de morte no idoso. E outro detalhe só, doutora Flávia, que eu acho que vale a pena a gente complementar isso também, é o seguinte, né? Porque a queda, o problema é esse, a gente não é só prevenir, é prevenir morte. E tem muitos idosos que tomam alguma medicação anticoagulante, por algum motivo. Aquele remédio, pessoal, que deixa o sangue mais fino. Então, naturalmente, quem toma alguns tipos de medicamentos, ou porque tem uma arritmia, ou porque fez uma cirurgia do coração, ou porque fez uma angioplastia, que é colocar o stent, ou porque, enfim, usa como preventivo de outras coisas. Qual o risco do anticoagulante na queda, especificamente? Aumenta a chance de sangramento, porém, a gente acredita que o benefício ainda supera o risco na maioria dos casos, a não ser que o paciente seja muito frágil. Então, realmente aumenta a chance de sangrar, de você ter um hematoma, fazer uma neurocirurgia, ficar com sequela neurológica. É muito grave, na verdade. Então, assim, a queda, a gente fala da prevenção porque, pensando na população em geral, porque fica com dor, vai ficar mais em casa, sem querer caminhar, com medo de cair, acaba piorando a funcionalidade, vem a depressão, não quer sair. Então, tem tanta coisa junto, mas, assim, para a medicina,
é a questão mesmo da morte, mortalidade mesmo, aumento mesmo de risco de morte, né? Então é muito importante esse tema e eu acho que é negligenciado, assim. Sim, sem dúvida. Bom, doutora, continue aqui com a gente, certo? Já já a gente vai para falar mais temas, que eu tenho certeza, assim, passou rápido essa primeira parte, mas eu sei que a gente tem muito mais o que contribuir aqui, então faço o convite que você continue aqui com a gente, tá? Eu lembro a você que se seu sonho é se tornar o médico, a médica que você sempre imaginou, que sua família também sempre sonhou com você, o seu lugar é na Unicet, um centro universitário com 28 anos agora de experiência em diversos cursos. Na medicina especificamente, você tem um aprendizado que vai muito além da medicina tradicional, porque você vai ter naturalmente todas aquelas disciplinas clássicas, anatomia, fisiologia, farmacologia e tudo, toda a disciplina básica que você precisa para ter a parte técnica, mas também, além das clínicas, você tem um incentivo para que você aprenda inteligência artificial em medicina, gestão, empreendedorismo, noções de mercado e, além disso, uma rede hospitalar própria da Unicet que vai poder lhe proporcionar a formação que você sempre sonhou. Então, seu lugar é na Unicet. O próximo vestibular é agora no dia 24 de julho, que pode ser online, pode ser utilizada a sua nota do Enem, e você tem todas as informações aqui no WhatsApp e no site da Unicet. Curso em Medicina no Centro Universitário Unicet. E o nosso Vida Mais vai para um rápido intervalo e já já a gente continua aqui com a doutora Flávia, falando de geriatria e muitos temas que são importantes aqui dentro da TV, aqui na Band. Fica aí, já já a gente volta. Na Centro Clínica você encontra consultas e exames em um só lugar com uma equipe de médicos atenciosos e dedicados ao seu bem-estar. Equipamentos modernos, tecnologia de ponta e profissionais qualificados garantem um atendimento completo e humanizado. Rua Félix Pacheco, em frente ao Hospital Linneu Araújo, em Teresina. 86 98160 6322 ou 3029 7530. Responsável técnico Dr. Luiz Marinho, CRM 3316. O Enamed já é uma realidade e o Unicet saiu na frente e transformou o desafio no programa Enamed Lapidando Diamantes. Mentorias, tutoria entre alunos, revisões com docentes, parcerias nacionais com quem é referência. O Enamed contempla também simulações e trilhas de aprendizagem. É mais uma prova que o Unicet não acompanha as mudanças. Ele sai na frente. A gente vai ter um aprendizado compartilhado. Pronto para o Enamed? Somente no Unicet. Cada nascimento é o início de uma nova história. Um momento que transforma vidas e enche o coração de amor. E na Santa Fé, cada detalhe foi pensado para que esse capítulo comece com conforto, carinho e tranquilidade. Nossas novas suítes unem sofisticação, tecnologia e acolhimento, porque aqui, cada vida que chega é recebida com amor, respeito e dedicação. Royal Ville está prontinho para você morar. Um condomínio de casas de alto padrão, com uma completa área de lazer na Zona Leste. Morar no Royal Ville é um sonho realizado. Estou recomendando até para minha irmã. Morar no Royal Ville hoje é a realização de um sonho de uma vida inteira. É a realização de um sonho, é de ter um local para poder ficar com a minha família. Morar no Royal Ville é tranquilidade. Venha morar aqui você também. Comprando a sua casa aqui no Royal Ville, você ganha uma viagem inesquecível com direito ao acompanhante para Paris ou Nova York. Você escolhe. Royal Ville, seu novo lar, seu novo destino. Um empreendimento com a marca e a credibilidade da construtora Estrutural. De volta com o nosso Vida Mais, e ainda agora aqui no nosso começo da manhã de domingo, você fica aqui com a gente, que a gente ainda tem muito conteúdo, muita matéria dentro desse programa, que é o programa que fala da saúde e é o único programa da TV piauiense. A gente fica muito feliz de ter a sua companhia aqui. Recentemente, o Centro Universitário Unicet completou 28 anos de experiência. Nós do Vida Mais estivemos lá também e eu convido você agora para acompanhar essa matéria especial que mostra a trajetória e porquê do sucesso na formação de tantos jovens piauienses do Centro Universitário Unicet. Confira.
eu tinha esse sonho, gosto de educação, já trabalho desde 13 anos de idade. Eu tinha sempre em mente em montar um centro de educação onde trabalhasse a formação, a profissionalização das pessoas. Nossas atividades iniciaram na Rua Firmino Pires, 527, em um prédio localizado ali na área do centro. E aí nós começamos como escola técnica, começamos com nível médio e o pós-médio de computação, de administração e de contabilidade. Logo em seguida, nós conseguimos implantar os cursos tecnólogos. Esses cursos tecnólogos foi o que deslanchou com o desenvolvimento da informática aqui no Piauí. Em 2009, o curso foi aprovado pelo MEC. Iniciamos a primeira turma do curso tecnológico aqui no estado do Piauí. Depois entramos com desenvolvimento para o web, que era a internet chegando, depois design gráfico, depois gestão de TI, depois administração, recursos humanos, gestão financeira dentro da administração. E aí foi um sucesso. Nós implantamos logo em seguida os cursos da área de saúde, enfermagem, farmácia, e nós mudamos para o prédio da João 23. E daí então a professora Tânia, que é uma pessoa, que é uma mulher inovadora, de ideias assim à frente do seu tempo, ela teve a ideia de criar um selo de qualidade. A professora Tânia, ela prima muito pela qualidade naquilo que ela faz. Dois momentos assim marcantes da consolidação do centro universitário, nós tivemos a implantação dos cursos de saúde. Quando nós reconhecemos e autorizamos os cursos da área de educação à distância. Quando a professora recebeu a autorização para nós começar o curso de medicina, foi um impacto bem grande para a gente, porque a gente fazia tempo que estava esperando sair essa autorização. Passamos 10 anos com o curso de medicina na Justiça, mesmo a gente tendo tirado nota máxima, não tendo nenhum requisito contra a gente. Foi muito desgaste, foi muito sofrimento, foi momentos de muita dificuldade, foram momentos que a gente pensava em desistir, mas sabia que não podia desistir. Antes a gente tinha colocado um sistema modulado para questão de sobrevivência. Nós colocamos um sistema modulado, trabalhando com os municípios, que esse sistema é um sistema muito importante, que ainda hoje nós temos e que já tem 13 anos, mas o sucesso é total. Então o projeto modulado não só fez uma mudança radical na proposta da faculdade, da ex-faculdade, agora centro universitário, como ele impactou em todas as cidades, na maioria das cidades fora do Piauí, impactou na vida das pessoas, transformando essa realidade, criando profissionais que antes não tinham nessas regiões, em todas as áreas, da área de saúde, da área do direito, da área técnica. Então o Unicet, ele ressuscitou de suas cinzas. E um outro marco foi a consolidação da sede própria, com a aquisição de hospital, construção de centro integrado de saúde, construção do centro odontológico, que isso consolidou toda essa proposta de ciência e humanização no atendimento da comunidade. O alcance social do centro universitário, Unicet, é imenso, é incalculável. Sou colaboradora do Unicet há mais de 25 anos e aqui agradeço por todo o conhecimento e gratidão pela professora Tânia e a família Sete. Sou muito feliz por estar aqui e
Se tivesse que começar tudo de novo, começaria aqui. É uma honra estar aqui hoje, participar desse projeto orquestrado pela professora Tânia. E toda a comunidade Unicet, né, seja ele direto ou indiretamente, né, colaboradores, professores, prestadores de serviços, toda essa comunidade está de parabéns pelos seus 28 anos. Nós temos o orgulho de participar dessa história. Trilhamos por caminhos diversos, sofremos dentro do possível e do impossível, mas nós estamos hoje completando 28 anos, que foi o dia que ele foi aberto. Então hoje eu tenho a consciência do dever cumprido até aqui, não do dever cumprido para parar. Nós não iremos parar, nós iremos continuar, nós iremos melhorar, nós iremos ter mais tecnologia, ter mais inovações, ter tudo para o povo do Piauí, do Maranhão, do Nordeste, do Norte. Obrigado à sociedade piauiense por escolher o Unicet, por valorizar essa instituição que veio de baixo, com muita luta, feita de professores, de pessoas, mas com pessoas muito comprometidas. Muito obrigada. Parabéns mais uma vez para o Centro Universitário Unicet por toda a sua história e que a gente sabe que a qualidade do ensino tem se feito cada vez mais presente em todos os jovens que estudam lá. E a gente continua aqui o nosso bate-papo falando em Unicet, a doutora Flávia também, né? A doutora Flávia é professora, eu tenho orgulho de também fazer parte da Unicet lá na disciplina de Inteligência Artificial para médicos e Tecnologia em Saúde. E a sua disciplina lá na Unicet? Geriatria. Qual o período da... Oitavo período. Daquele estudante que já está ali quase chegando no internato, naquele conteúdo final para que ele possa entrar no internato e pegar essa reta final aí, né, doutora Flávia? Bom, aproveitar e mandar um abraço aqui para a professora Tânia Sampaio, nossa reitora lá, e que com tanto zelo, né, cuida daquela instituição e de nós também, que somos colaboradores lá também. Doutora Flávia, dando sequência ao nosso bate-papo, na primeira parte do programa nós falamos sobre queda, sobre prevenção, mas a gente tem um universo aí no mundo da geriatria que dava para a gente falar. E eu tinha alguns temas ainda que eu acho que vale a pena a gente utilizar da sua experiência, né, até abusar um pouco aí do seu tempo também, para que a gente possa falar um pouquinho mais aqui sobre outros temas. Além de quedas, então, e na primeira parte do bloco, da entrevista, você já falou aqui pra gente de quando que deve ser procurado o geriatra. Mas quais são as principais doenças que você trata no dia a dia no seu consultório? O que é mais comum nessa população idosa? Depressão, doença de Alzheimer, ansiedade, insônia. As doenças mais comuns, né? Como, por exemplo, hipertensão, diabetes, que não era diagnosticado ainda, também acaba chegando para a gente, que a gente sabe que vai aumentando a chance, né, com o envelhecimento. São essas as principais doenças, mesmo cardiovasculares, e a gente faz toda a prevenção, né, parte preventiva. A gente foca em doenças que são preveníveis, como, por exemplo, o câncer de intestino, né, solicitar a colonoscopia acaba sobrando para a gente. Para a geriatra pedir. Aí de lá você pede um parecer cardiológico para poder passar aqui para a gente poder liberar. Exatamente. Então, prevenção de forma geral. Me diga uma coisa, você falou de um tópico aí que eu particularmente gosto, não que seja um tema agradável, mas eu gosto de falar sobre isso, que é ansiedade e depressão. Porque a gente percebe isso no dia a dia, não só no consultório médico, mas na população em geral. As pessoas, por vários motivos, talvez encarem de forma diferente, passam por situações de forma diferente, às vezes sem uma orientação, sem um preparo adequado, e a prova disso é que a gente tem uma sociedade cada vez mais ansiosa, cada vez mais imediatista, e ansiedade e depressão no idoso
ela tem alguma característica diferente de uma população mais jovem? Como é que você percebe? Tem sim. A gente fala que a depressão subsindrômica do idoso é quase que um pequeno pedacinho da depressão, que a gente não precisa fechar os critérios pelo DSM-5, pela psiquiatria, para a gente chegar ao diagnóstico. Por quê? O que é muito comum? Você deixar de fazer aquelas atividades que você gostava de fazer. Eu gostava de assistir o futebol, não quero mais assistir. Não quero mais sair de casa, não vou mais para a igreja, né? Sempre ia para a igreja aos domingos, não quero mais sair. Então são pequenas coisas que você vai deixando de fazer que a gente vai percebendo, não, tá estranho, meu pai não era assim, minha mãe não era assim, agora só quer ficar em casa. Então acaba tirando do convívio social. Algumas coisas também, por exemplo, a própria queda aumenta também, porque você é como se baixasse a autoestima da pessoa idosa, você levar uma queda, não conseguir levantar, baixa muito a autoestima e acaba deixando aquele medo de cair e o receio, aí você acaba se isolando e ficando mais triste, mais deprimido. Uma coisa muito comum que a gente vê é a perda de peso. A gente investiga tudo, claro, porém muitas vezes a gente chega ao diagnóstico de depressão aquela perda de peso, na verdade, era uma depressão. E a alteração do sono, muita insônia quando é ansiedade, principalmente, muita insônia, né, síndrome do pânico. Então, na população idosa, eu diria que uma das coisas melhores para você observar é a atividade do dia a dia. Se não está mais querendo fazer aquelas atividades, está mais parado, não quer conversar, não quer sair de casa, são sinais de que a gente tem que investigar. Perda de peso também, né? Tem outros motivos, assim, do dia a dia, além desse desânimo, desse desestímulo aí à igreja, a participar de eventos sociais. É comum no dia a dia eles se queixarem, por exemplo, porque a família já não está mais em casa muitas vezes, porque os filhos já saíram de casa, sei lá, outro motivo que eu estou lembrando aqui agora, de repente, a perda auditiva, então perde um pouco. No dia a dia tem esses comportamentos, você consegue perceber isso também? Esses são os fatores desencadeantes, assim, para você saber se a pessoa está com depressão seria observar se ela está se isolando. Porém, o que fez acontecer aquilo? Será se foi o ninho vazio, né? Não tem, os filhos saíram de casa, estão muito sozinhos, a solidão? Será se é porque já não consegue, parou de trabalhar? Médico, trabalhou a vida toda, o tempo inteiro, para de trabalhar, fica triste, deprimido, não consegue fazer outras coisas. Por isso que eu sempre falo, gente, a gente tem que ir desacelerando e focando em outras coisas. Porque só o trabalho não é suficiente e lá na frente vai pesar. Meus pacientes médicos, eles são os que eu sinto que mais pesa o trabalho, porque eles se dedicaram tanto e eles não entendem como seria a vida sem um trabalho, perde o propósito. Então a gente tem que ter propósitos pequenos e diversos. Quanto mais plural você for, mais convívio social você tiver, mais você foge da depressão. E outra coisa que a gente vê muito é em relação ao adoecimento. Por exemplo, eu tenho um paciente que colocou um marca-passo, se sente muito doente porque colocou aquele marca-passo. E assim, poxa, tá ótimo, tá tudo funcionando, mas desde que colocou o marca-passo, fica se sentindo assim, como se ele tivesse uma doença muito grave e acaba se entregando um pouco. Então é muito comum, né, a gente ver essa depressão associada a comorbidades que vieram, teve que fazer uma cirurgia, teve um diagnóstico difícil, e aí vem aquela tristeza associada. E assim, se a gente for falar também nesse contexto, nesse universo da geriatria, nós somos um país que envelhece, né? Graças a Deus, com políticas públicas talvez que vão melhorando, com acessos de repente a tratamentos, a orientações que antes não tinha. Naturalmente a gente espera que a nossa população realmente, que a gente consiga viver muito mais. E eu, assim, puxar um pouquinho aqui para o meu lado também, doutora Flávia, no mundo da inteligência artificial, estima-se hoje, então a senhora se prepare, viu? Porque estima-se hoje que talvez as próximas gerações, espero que a minha esteja incluída nisso, talvez a gente possa viver até 120, 130 anos. Por quê? Novas descobertas de doenças que a gente não sabia ainda, mecanismos, vão ser mais acelerados e potencializados para isso. Novos tratamentos que muitas vezes a indústria farmacêutica levava 15 a 20 anos para colocar no mercado. Hoje, de 3 a 5 anos é acelerado. Então, assim, teoricamente, a gente vai ter uma expectativa de vida muito maior da população em geral.
Mas é comum ainda nas unidades de internação hospitalares essa presença do idoso. Se a gente for tirar a queda que a gente já comentou aqui, mas pneumonia faz parte também desse nível de internação, muitos idosos às vezes podem ter uma tosse crônica por outros motivos, uma secreção, uma tosse que não melhora, alguém faz uma radiografia de tórax, acha que é uma pneumonia, e pode ser mesmo, e começa a internar para tratar. Como é que é no mundo o paciente que procura um pronto atendimento, um hospital? Por que muitas vezes essa população ela é internada? Quais são as principais causas? E dentro desse universo da geriatria, que leva de repente a ele a ser mais suscetível a ter uma infecção pulmonar ou qualquer outra? Certo. Então, o que mais comumente a gente pega no pronto-socorro, na internação, são infecções respiratórias mesmo, a própria pneumonia, infecção do trato urinário, uso de fralda, né, dificuldade de ir ao banheiro, de locomoção, às vezes até o banheiro, acaba retendo um pouco de urina, a própria próstata aumentada também, então aumenta a chance de infecção urinária, muito comum também, e confusão mental, porque essas alterações, na pessoa que já tem uma reserva cognitiva menor, que já tem uma atrofia cerebral, menos reserva, acaba tendo confusão mental que a gente chama de delírio 1, que é muito comum também, leva o paciente para o pronto-socorro e a gente acaba internando e tem que internar mesmo para a gente investigar. Outra coisa que é muito comum, polifarmácia. Muitas medicações, interação medicamentosa, um médico não checa o que o outro passou e coloca também, e aí junta tudo aquilo e acaba vindo para o pronto-socorro, né? E internando. Então, na internação é muito comum, inclusive, tenho que dizer, a gente tem hiponatremia por conta da hidroclorotiazida. E aí lá vai o geriatra tirar a hidroclorotiazida. Aí o paciente vai de alta, volta para o consultório, volta a hidroclorotiazida. Mas é importante esse seu comentário. E já tive isso com a minha avó, de que internou e porque tomava de muito tempo. Tomava uma associação, e eu vou falar o nome genérico, mas de valsartana com hidroclorotiazida, mas já tomava há mais de 10 anos. Há 20 anos, há 30 anos. E eu digo, não, mas preste atenção. Hoje eu já estou um pouquinho mais ligado no idoso. Agora eu vou lhe dizer o que aconteceu. A hidroclorotiazida, ela continua perfeita. O problema é que o corpo dessa paciente mudou. Então, aquele corpo de 80 anos, ele é diferente, ele é mais suscetível aos efeitos colaterais das medicações. Parece até aqui uma virada. Lá, 70, 80, tá lá usando sua hidroclorotiazida há 30 anos, virou a idade. Aquela reserva renal já não é a mesma, já começa o efeito colateral da medicação e vem hiponatremia. A capacidade de concentração mesmo da urina muda com o envelhecimento, naturalmente. Então, alguns remédios acabam trazendo mal, mesmo aquele que você usava muito tempo. Então, é por isso que a gente tem que estar revisando as medicações, né? Assim, passei um remédio e vai continuar sempre usando. Não é assim, pelo menos no idoso não é assim. Isso é muito comum, porque eu vou lhe dizer também o que eu vejo no dia a dia. Às vezes a gente pergunta para o paciente, né, quais medicações que o senhor está tomando, ou a senhora? E aí traz ali umas 2 ou 3 receitas de médicos diferentes. Né? É sua realidade, mas não é muito a minha, por isso que talvez isso chame mais atenção. E às vezes você olha ali de medicação para colesterol que ele toma uma simvastatina e uma rosuvastatina. É comum então você perceber que ele toma 2 substâncias que são... Só porque ninguém parou para checar e organizar, né? E aí é o papel do geriatra fazer isso. A gente faz o que a gente chama de receita global, que é uma receita com todas as medicações. Eu peço para trazer medicações que não são consideradas medicações, colírios, né, chá, vitaminas, traga tudo que a gente olha, porque tudo isso acaba que pode trazer algum efeito colateral. Não, perfeito. E assim, a gente falar em envelhecimento também, falar em motivos, a gente não sabe exatamente com qual idade, sei lá, uma doença de Alzheimer, que talvez seja uma das mais temidas aí. Qual a principal causa, doutora Flávia, do Alzheimer em si e o que a gente pode fazer para prevenir, se é que existe uma receitazinha aí pra gente? O principal fator de risco para Alzheimer é a idade. Então, o principal fator de risco todos vamos ter, que é envelhecer, e aí a gente fica mais suscetível ao Alzheimer. E aí o que a gente pode fazer já tem muita comprovação, né, científica, e a gente só tem como prevenir com mudança do estilo de vida, com controle adequado dos fatores cardiovasculares, a gente sabe que está muito associado, então tratar bem o diabetes, tratar bem a pressão, né, tomar os medicamentos para o colesterol, entrou recentemente em 2022, também é um dos fatores que protege, tratar o colesterol adequado, tratar os déficits auditivo, visual também entrou agora recente,
também ajuda a prevenir. O aumento do conteúdo intelectual, quanto mais aprendizado, quanto mais coisas novas você estiver aprendendo, melhor, principalmente quando mais jovem. Então, assim, se o governo, né, gostaria de diminuir a população com Alzheimer, ele tem que focar na prevenção e na educação infantil. Então, aquelas pessoas que realmente foram mais educadas, né, acabar com o analfabetismo, isso tudo também vai prevenir lá no futuro. Então tem uma associação direta entre o Alzheimer, por exemplo, e a poluição do ambiente também, acredita? A poluição também é associada, o tabagismo, então tudo isso que protege o coração, protege o cérebro também. Doutora Flávia, é muito bom lhe receber aqui, né, para a gente poder falar sobre temas que são tão importantes para o nosso público aqui do Vida Mais. Todo domingo de manhã, aqui de 8 às 9 da manhã, a gente está na Band falando sobre temas e eu tenho certeza que é muito esclarecedor a forma que você fala, a didática que você tem também. Mas eu queria que você deixasse um recado para quem está nos assistindo. Então, de forma geral, qual a dica que a geriatra pode dar para essas pessoas que querem envelhecer bem e querem ter muitos anos de vida? Gente, atividade física, se mover, se manter ativo, tanto sair de casa, se manter ativo, ter boas relações, fazer atividade física e acompanhamento das suas doenças. Uma coisa que eu acho interessante muitas vezes você tem um diagnóstico ou outro, a gente coloca aquele diagnóstico debaixo do braço e continua. Ser um envelhecimento bem sucedido não quer dizer não ter doenças, é você ter qualidade de vida, é você fazer tudo sozinho, independente das doenças que você tem. Então, é possível envelhecer de forma saudável, mesmo se você tem uma doença ou outra. O importante é se manter ativo. Obrigado, doutora Flávia, pela presença. Tem aqui o Vida Mais como uma extensão sua do consultório. Eu sou feliz de estar aqui nessa posição do programa, mas sempre de portas abertas para você, para todos os nossos colegas médicos e médicas, para que sempre que tiver um tema importante, tenha esse espaço aqui para a gente poder trazer, tá bom? Obrigado mais uma vez. Muito obrigada, eu que agradeço. E eu lembro a você que a gente falou aqui de geriatria, né, de envelhecimento, mas vamos para o outro extremo da vida. Se a gente for falar aqui do momento da gestação, do momento de ter um bebê, desse momento mágico, que só quem é mãe e é pai sabe o quanto que isso é importante. E se você quer passar por isso de forma mais segura possível, você precisa conhecer aqui o cartão especial gestante do Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fé. Através de uma rede de benefícios e de uma rede de parceiros, você tem acesso a uma orientação e que vai poder levar a sua gestação da forma mais tranquila, mais segura possível para você, mamãe, e para o seu bebê. E a Santa Fé, a gente tem mostrado e tem comentado aqui aquela estrutura que tem lá e que você sabe que aquela estrutura de apartamentos, de suítes, só na Santa Fé tem e por isso que tem se estabelecido como o melhor local e mais seguro para que você possa passar por esse momento da gestação. Então conheça o cartão especial gestante do Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fé. Segue aqui com a gente, porque ainda tem mais Vida Mais. Nós vamos para o intervalo rapidinho, já já a gente volta. Na Centro Clínica você encontra consultas e exames em um só lugar com uma equipe de médicos atenciosos e dedicados ao seu bem-estar. Equipamentos modernos, tecnologia de ponta e profissionais qualificados garantem um atendimento completo e humanizado. Rua Félix Pacheco, em frente ao Hospital Linneu Araújo, em Teresina. 86 98160 6322 ou 3029 7530. Responsável técnico Dr. Luiz Marinho, CRM 3316. O Enamed já é uma realidade e o Unicef saiu na frente e transformou o desafio no programa Enamed Lapidando Diamantes. Mentorias, tutoria entre alunos, revisões com docentes, parcerias nacionais com quem é referência. O Enamed contempla também simulações e trilhas de aprendizagem. É mais uma prova que o Unicef não acompanha as mudanças. Ele sai na frente. A gente vai ter um aprendizado compartilhado. Pronto para o Enamed? Somente no Unicef. Cada nascimento é o início de uma nova história. Um momento que transforma vidas e enche o coração de amor. E na Santa Fé, cada detalhe foi pensado para que esse capítulo comece com conforto, carinho e tranquilidade. Nossas novas suítes unem sofisticação, tecnologia e acolhimento, porque aqui, cada vida que chega é recebida com amor, respeito e dedicação. O Royal
Royalville está prontinho para você morar. Um condomínio de casas de alto padrão, com uma completa área de lazer na Zona Leste. Morar no Royalville é um sonho realizado. Estou recomendando até para minha irmã. Morar no Royalville hoje é a realização de um sonho de uma vida inteira. É a realização de um sonho, é de ter um local para poder ficar com a minha família. Morar no Royalville é tranquilidade. Venha morar aqui você também. Comprando a sua casa aqui no Royalville, você ganha uma viagem inesquecível com direito a acompanhante para Paris ou Nova York. Você escolhe. Royalville, seu novo lar, seu novo destino. Um empreendimento com a marca e a credibilidade da construtora Estrutural. De volta com o nosso Vida Mais, quase 9 da manhã, e já bate aquela sensação de saudade, né? Porque todo domingo eu espero esse horário aqui de 8 horas para a gente se encontrar. Hoje, no programa de hoje, nós tivemos aqui a presença da doutora Flávia Veríssimo, geriatra, falando de muitos temas, você conferiu aqui com a gente. E relembro mais uma vez o nosso canal aqui no YouTube, que você pode acessar e ter essa entrevista de hoje e todos os outros 58 programas que nós já gravamos. Esse é o programa de número 59, lá dentro do YouTube. Mas se você quer entrar em contato com a nossa produção e sugerir, mais uma vez, uma pauta de assunto, de tema, sugerir um profissional que a gente possa entrevistar aqui, esse é o nosso WhatsApp. E você precisa mandar mensagem, tirar uma foto sua, uma selfie, para que a gente possa participar juntos também dentro desse nosso momento importante, que é esse horário da TV Piauiense aqui dentro do Vida Mais. Mais uma vez eu agradeço a sua audiência, a sua participação sempre aqui com a gente, porque o nosso Vida Mais, nós já estamos no 2º ano aqui dentro da TV Band, agradecendo mais uma vez a For Live, a Keren, a Maria Tereza, a Sávia, o Kerla e todos que fazem o programa Vida Mais com essa qualidade para chegar na sua casa. Recadinho aqui ainda, antes da gente ir embora, eu quero lembrar você que se você precisa de uma orientação de qualidade e ter um plano de acesso em saúde para você e para até mais 3 pessoas da sua família, quer dizer, 4 pessoas, a partir de R$ 29,90, conheça o LogMed+. Nesse telefone aqui, 869-9930-6000, você manda a pergunta, manda a mensagem e você vai ter todas as orientações do plano Poti, de R$ 29,90 para 4 pessoas, ou do plano Cajuína, de R$ 39,90 também para 4 pessoas, que você pode ter dentro desses planos. Além das melhores clínicas e hospitais de Teresina, com consultas e exames de qualquer necessidade que você possa ter, com os descontos e com atendimento de qualidade e com descontos dentro desses atendimentos, você tem rede de clínicas e hospitais, você tem um portal de benefícios com mais de 200 lojas a nível nacional, você tem telemedicina 24 horas, você quer falar com o médico agora, domingo, você quer falar com o médico hoje à noite, você tem um portal de telemedicina para ter acesso a toda a orientação que você precisar. Assistência funeral de até R$ 7.000 para o titular e reembolso de medicamentos de até R$ 150 por mês, que você recebe esse dinheiro de volta de medicamentos que você compra. Isso não é um plano de saúde, isso é muito mais porque lhe oferece rede de acesso da forma que você precisa e que sua família também merece de ter toda essa qualidade. Conheça os planos LogMed+. Chegando ao nosso final do nosso programa Vida Mais de número 59, mas agradecendo mais uma vez a sua audiência, a sua participação, que a gente possa ter um domingo abençoado, um domingo de paz, de espiritualidade, que você acompanhe, que você tenha um bom almoço daqui a pouquinho com a sua família, que daqui a pouco às 17 horas nós tenhamos boas notícias, que o Brasil passe de forma tranquila pela Noruega e que a gente possa avançar para a próxima fase, para as quartas de final e torcendo ainda pelo nosso sonho do Hexa, que não é impossível, a gente sabe que é difícil, tem muitas seleções boas, mas Brasil é o único pentacampeão do mundo e por isso que essa amarelinha tem que ser respeitada. Esperamos um bom jogo e que a gente possa aqui no próximo domingo estar comemorando mais uma vez essa vitória. Segue aqui com a gente, que você tenha uma semana abençoada, de boa produtividade, em paz, com muita saúde, porque no próximo domingo eu vou te ver aqui. Você não vai sair de canal, porque agora na sequência você vai ter aqui o programa 100 Milhas, com o campeão Kerli Soares, com a Maria Tereza e toda a programação especial da Band ao longo desse domingo. Um grande abraço e até o próximo Vida Mais.
Programa Vida Mais. Patrocínio Santa Fé, Centro Hospitalar e Maternidade. Unicet, é muito mais que tecnologia. LogMed, saúde fácil. Construtora Estrutural, edificando sonhos. Core Clínica, uma clínica carinhosamente pensada para você. Rua Coelho de Resende, 483.